Oi, bom dia. Eu sou a Sheila, sou analista do comportamento e mãe do Lucas, de 9 anos, que tem autismo. Aqui nesse canal nós falamos sobre assuntos que podem ajudar você a viver livre e feliz com o diagnóstico de autismo do seu filho. Bom, eu queria falar com vocês hoje sobre a questão do autismo, como é a imagem do autismo vendido, ou seja, aquela imagem da pessoa com autismo que a gente vê nos filmes, que a gente vê na televisão. Tem muitas séries hoje em dia, né, falando sobre autismo, tem muitos filmes que retratam algumas realidades sobre o autismo, mas a gente tem que entender algumas coisas, né? Muitas vezes as pessoas chegam pra gente e falam assim: ah, mas as pessoas com autismo são hiper inteligentes, são pessoas que têm uma capacidade além, né, um QI superior, uma capacidade em alguma área que seja específica e muito boa. E a gente sabe, na realidade, no dia a dia, eu também convivo com autismo, né? Convivo tanto na questão profissional quanto na minha vida pessoal com meu filho. E o meu filho não é um autista de alto funcionamento, né? O Lucas, ele era um autista de grau de suporte 3, hoje ele está em grau de suporte 2. A gente espera que no futuro ele chegue a um grau de suporte 1, mas ele é uma criança que sempre vai ter que ter um grau de suporte. Ele o meu filho, o Lucas, ele é bem autista, né? Se você for pensar nessas definições, ele é uma criança que, com o mínimo contato que as pessoas tenham, elas identificam que ele tem autismo, né? E são coisas que a gente assim romantizam essa questão do autismo no sentido de pensar que não, mas quem sabe ele desenvolva alguma habilidade especial. E a gente vê que as dificuldades básicas da pessoa com autismo, de compreensão, de comunicação, de interação, elas podem até barrar ou mascarar essas possíveis habilidades que poderiam acontecer. Então, você tem situações muito mais urgentes para lidar do que ensinar física quântica para essas crianças, né? Então, as pessoas acham que eles vão sair fazendo contas, vão ver uma equação matemática e já vão resolver, ou que eles vão pegar o tabuleiro de xadrez e sair jogando e vão ser mestres naquilo. Gostaríamos nós que essa fosse uma realidade. Essa é uma realidade de pouquíssimas pessoas, né? Então não é uma realidade comum a todos os autistas. Os autistas em geral são pessoas com altíssimo comprometimento e que precisam de muito suporte para viver. Então são pessoas que têm baixa autonomia, né? Mesmo na fase adulta, têm muita dificuldade de viver sozinhos, de estarem autonomamente navegando o mundo, navegando a vida. Então é uma situação bem complicada, porque as pessoas vêm assim para as mães, né, e falam assim, mas qual é a habilidade dele? E eu falo às vezes, nenhuma, muito poucas. Na verdade, as habilidades dele em relação às coisas da vida diária são bem precárias, né? No sentido de fazer as coisas sozinho, a questão acadêmica, pedagógica, ou seja, aprendizado é muito difícil. Então a gente tem uma série de dificuldades, a comunicação é uma barreira enorme. Mas a gente tem muitos ganhos, né? E às vezes a pessoa vê, por exemplo, o Lucas está no 4º ano, ele é alfabetizado, mas ele tem enormes comprometimentos. E a pessoa fala, aí vê ele lendo, né? E para a gente ver o Lucas lendo é uma vitória. É a realização de um sonho e de um processo, assim, é a finalização de um processo gigantesco de treino de habilidades e ensino, né? E as pessoas veem ele lendo de forma dificultosa, porque ele não lê com uma fluidez. A gente treina e já melhorou muito, isso já melhorou. Ele era uma pessoa que lia sílaba a sílaba, agora ele já lê as palavras, já lê as frases, lê livro, né? Mas não tem uma compreensão total do que ele está lendo, então a gente trabalha interpretação textual, trabalha uma série de questões, construção de repertório, né?
e as pessoas veem ele lendo e às vezes elas se decepcionam. Isso eu vejo. Ah, mas você falou que ele sabia ler e ele lê desse jeito, né? Eu vejo que as pessoas gostariam de falar isso. E só quem está nessa linha de frente que realmente compreende que aquilo é um ganho gigantesco, que aquilo não é simplesmente o ato de ler, é na verdade resultado de um trabalho enorme, de uma superação dele mesmo, com uma dificuldade gigantesca de aprendizado. Então a gente tem que pensar, ou tem que educar as pessoas a tirar esse romantismo do autismo, né? A entender que o autismo é uma condição severa, uma condição muito limitante. Eu vejo, por exemplo, o julgamento de alguns pais quando eu paro na vaga especial na frente da escola. Porque as pessoas veem o Lucas, né, uma criança ativa, feliz e tal, mas será que ela precisa dessa vaga especial? E aí eu tenho que esperar com o Lucas a Yolanda sair da escola. E eu fico esperando 1 hora dentro do carro com ele, a gente lê, a gente conversa, a gente faz tarefa, a gente faz uma série de coisas nesse momento. E é um momento bem legal, assim, que eu tenho, porque eu não tô fazendo absolutamente nada e eu tô só com o Lucas. E as pessoas, eu fico dentro do carro com ele, e às vezes as pessoas me olham julgando, e eu sei qual é o julgamento, né? O julgamento é por que ela tá parada aí, sendo que a criança dela já está dentro do carro. Só que eles esquecem que, por exemplo, eu vou ter que pegar a Yolanda depois, né? E que se eu deixar o Lucas dentro do carro, eu vou ter que ficar observando, porque o Lucas é capaz de abrir a porta e sair correndo de dentro do carro. Vai ser complicado eu tirar ele do carro para ele voltar lá no portão e pegar a Yolanda se eu tiver com o carro distante, porque ele já está acomodado ali naquela situação, ele não vai querer sair. Ele até sai, porque ele é muito bem modelado, mas uma outra situação, talvez ele não saísse. Então, as pessoas têm dificuldade de entender que vários passos do dia a dia são difíceis com uma pessoa com autismo, né? Então, coisas simples que o outro pai fala, ó, fica aí 1 minutinho que eu vou correr pegar tua irmã lá, e a criança, você tem certeza que ela vai obedecer. Apesar do comportamento muito bom do Lucas, eu não tenho absolutamente certeza que ele vai me obedecer. Pode dar uns 5 minutos de, sei lá, nele, e ele pegar, abrir a porta do carro e sair correndo no meio da rua, eu não sei, né? Se uma pessoa bater na janela, é capaz de ele abrir a porta. Então são várias coisas que a gente passa, que talvez as pessoas com crianças neurotípicas não entendam, né? E aí vem todos esses julgamentos, mas por que fazer tanta terapia? Mas por que tadinho, deixa ele não fazer nada, né? As outras crianças estão brincando, por que ele tem que estudar? Não, porque realmente isso vai fazer diferença lá para frente, na vida dele, na vida das outras, da interação com as outras pessoas, né? E até das pessoas com que ele cruzar o caminho. E pensar que a pessoa com autismo é uma pessoa cheia de vontades, é uma pessoa que tem vontade como qualquer outra. E a gente vai vendo que essa vontade fica bem negligenciada por falta de comunicação, muitas vezes, né? O Lucas é um menino que se conforma, por exemplo, muito facilmente. Então, se ele tenta falar, a gente não entende, daí ele fala, esquece. Então, ele mesmo já se acostumou a deixar de lado as coisas que ele tem vontade, porque ele não consegue comunicar. Então, muitas vezes a gente tenta insistir e falar, mas o que você quer? Mostra para mim. Você não está conseguindo falar? Então, me mostra o que você quer. E daí ele fala, não, mãe, esquece. Né? Então, é uma fuga dele mesmo, mas isso pode provocar processos, por exemplo, de angústia, de insatisfação, de baixa estima, porque ele pode pensar, nossa, mas eu não consigo falar que eu quero tal coisa, né? Então esse pensamento pode acontecer. Então a gente tem que ficar ligado o tempo todo também, né? Diferente até esses dias o Lucas veio com arranhão aqui, né? E aqui. E eu falei, nossa, será que alguma criança arranhou ele na escola? A gente nem sabe o que aconteceu. Depois eu fui ver que ele mesmo tinha coçado, porque tinha uma mordida de mosquito. Mas no primeiro momento a gente já fica, meu Deus, será que aconteceu alguma coisa com ele na escola? Será que alguém maltratou? Será que alguém arranhou? Será que ele foi para cima de alguém também? A gente tem reações que a gente desconhece,
né? E podem acontecer aí das formas mais espontâneas possíveis. Mas é importante que a gente explique para as pessoas, né? E desromantize essa questão do autismo, né? O autismo realmente é algo que a sociedade tem que se preocupar, né? Como um todo, porque é um problema, é um transtorno de saúde pública. A gente tem um número enorme de pessoas dentro desse transtorno do espectro autista, e essa saúde pública vai ter que dar conta, né, de cuidar dessas pessoas também de alguma maneira. E pensar que o autista não precisa de nada porque ele é gênio, porque ele vai ser um ganhador do prêmio Nobel, é algo muito equivocado. Né? Ou que ele vai conseguir ao menos completar o ensino fundamental, a gente já pensa em coisas muito mais simples. Será que ele vai conseguir falar? Será que ele vai conseguir ler e escrever? Né? Que são coisas bem básicas. Então, as pessoas estão preocupadas lá com a astrofísica, ou a física quântica, a matemática avançada, e essa não é uma realidade, né? Então, na verdade, esse post é justamente para isso, para esclarecer essa questão de romantização que a mídia faz, né? Então, quando a gente vê as séries, por exemplo, que tem aí, né, onde o rapaz é médico, então a outra moça é advogada, aí tem um menino que é autônomo, que frequenta a escola regular, que não tem nenhum problema de aprendizado, só tem algumas questões sociais, né? Aí a gente é esse modelo que está sendo passado para as pessoas, né, como modelo de uma pessoa com autismo. Agora, dificilmente a gente vai ver uma pessoa com altíssimo comprometimento sendo retratada na mídia ou sendo retratada num filme, né? A gente não vai ver essas pessoas. A gente vai ver essas pessoas, por exemplo, como o estranho da cidade que vaga na cidade, que as pessoas até desconfiam que tenham cometido um crime ou assediado alguma pessoa, né? É esse o autista comprometido, severo, que a gente vê retratado aí. Então a gente tem que corrigir isso rapidamente e esclarecer para as pessoas que a realidade do autismo não é essa, né? Que nós temos outras questões para resolver, que nós temos que lutar por coisas muito mais simples do que o problema do médico que está fazendo um diagnóstico lá super complexo, porque ele é super muito inteligente, né? Que bom seria se fosse assim, certo? Mas essa não é a nossa realidade, pelo menos não é a minha, tá? Então, se você embarca comigo nessa, é uma questão de educação, né? Então, comunique para as pessoas, fale como funciona o autismo, quais são os comprometimentos das pessoas com autismo, por que é importante se falar sobre isso. Não existem só autistas leves, existem muitos autistas de grau de suporte 2 e 3, né? Então, que são autistas com mais comprometimentos, que precisam de muito aporte, muito apoio. Bom, se você gostou desse conteúdo, curta e compartilhe e vem comigo para o canal no YouTube do Life com Lu, inscreva-se e lá você vai encontrar vários conteúdos que podem te ajudar muito.